No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e traz hoje os seguintes assuntos. Conselho Nacional de Direitos Humanos repudia demissões em massa a jornalistas e radialistas pela Rede Globo de televisão. E ainda, o dia 19 de abril, agora Dia dos Povos Indígenas, foi celebrado ontem e a gente vai saber mais sobre esse assunto a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, aprovou durante a 68ª reunião ordinária uma nota pública em que repudia as demissões em massa de jornalistas e radialistas pela Rede Globo. O colegiado informou que recebeu denúncias dos desligamentos funcionais antes, durante e depois da Assembleia Extraordinária do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro, que deliberava sobre a proposta da empresa para a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho 2023. Segundo a nota, as demissões ocorridas naquele momento poderiam caracterizar um ato de coação na tentativa de inviabilizar a participação de jornalistas e radialistas na Assembleia. Ainda segundo o CNDH, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, as demissões em massa, em plena campanha salarial, criaram um clima de intimidação, interferiram no processo de organização coletiva e de reivindicações de direitos. O nosso correspondente em Brasília, nosso secretário de comunicação da CUT, repórter também, o Admilson Medeiros, o Greg, conversou com a Virgínia Berriel, que é jornalista também e é diretora executiva da CUT e também representante da CUT no Conselho Nacional de Direitos Humanos. A gente vai ouvir a entrevista a partir de agora. André, eu estou aqui com a Virgínia Berriel, que representa a CUT no Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Conselho, a semana passada, aprovou uma resolução contra as medidas que a Globo tomou aí contra os trabalhadores de demissão. Virgínia, fala aí sobre essa resolução que foi aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos na semana passada. Então, Greg, ela evidentemente é contra e repudia, claro, as demissões, e aí eu digo amplamente, as demissões na Rede Globo de televisão, sejam elas dos jornalistas, dos radialistas e de outras categorias, porque não é só jornalistas e radialistas, tem categorias técnicas e tem outras funções que também estão sendo cortadas. Agora, é claro que o grande impacto foi nos jornalistas e começou pelo Rio de Janeiro. Evidentemente que nesse mesmo dia nós notificamos o Ministério Público do Trabalho para que ele tome todas as medidas, não é? E aí aprovamos também a nota de repúdio junto ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que a CUT tem assento e que eu coordeno lá a Comissão de Trabalho, Educação e Seguridade Social. Esta nota, com toda certeza, vai nos ajudar, vai, de alguma forma, não só tentar combater as futuras demissões. Por quê? Porque tem a questão do hectarismo. A TV Globo de televisão agiu de forma errada com a prática antissindical, atacando o sindicato do Rio e os demais, e atacando o sindicato não só no dia da Assembleia, mas em plena campanha salarial, e também atingindo os trabalhadores com mais idade, trabalhadores com 30, 40 anos de empresa, onde esses trabalhadores vão arrumar outro trabalho, outra reinserção no mercado de trabalho. Não conseguirão. Portanto, a nota em cima disso e pede também ao Ministério Público do Trabalho, não só do Rio, mas de todo o país, que tome todas as medidas cabíveis, ou seja, que fiscalize essas demissões aos trabalhadores jornalistas, radialistas e demais funções. Nós não podemos permitir que uma empresa que faturou, que teve uma renda líquida em 2022 de 1.253 bilhões, diz que está muito bem, vai se ajustar ao mercado e demite numa pancada só
no Rio de Janeiro, 19 jornalistas, continuou demitiu mais ao longo da semana, no dia 5, no dia 6, demitiu esta semana, demitiu um monte de jornalistas da área esportiva e demitiu radialistas também. Então nós precisamos tomar uma medida porque é para precarizar, simplesmente precarização da função. E mais, ela fez isso e jornalistas aqui da Globo News de Brasília já estão utilizando o microfone e um celular para filmar. Ou seja, o repórter é também o cinegrafista. Isso é um absurdo, isso é precarização extrema. Então esperamos sim que o Ministério Público do Trabalho, que o Ministério Público Federal tome as medidas cabíveis e nós dos sindicatos estamos acionando a TV Globo, Rede Globo de televisão. É isso. Notícias. Dia 19 de abril, antes era conhecido como Dia do Índio, tá lembrado? Pois é, só que o termo Dia do Índio, o termo índio é um termo pejorativo. Dia 19 de abril agora é Dia dos Povos Indígenas e a gente vai entender essa mudança de nomenclatura agora. Antes conhecido então como Dia do Índio, o 19 de abril passa a ter, a partir desse ano, essa nova nomenclatura que foi definida por uma lei aprovada no Congresso Nacional no ano passado. Serve para promover um maior respeito, né? O objetivo é promover um maior respeito aos povos originários. A Lei 14.402, que teve origem em um projeto da deputada federal Joênia Wapichana, da Rede de São Paulo, tem o objetivo de explicitar a diversidade das culturas dos povos originários. De acordo com a deputada, a intenção ao renomear a data foi ressaltar, de forma simbólica, não o valor do indivíduo estigmatizado, chamado de índio, mas o valor dos povos indígenas para a sociedade brasileira. Quando a gente fala o indivíduo estigmatizado chamado de índio, chamado pejorativamente, obviamente, pela sociedade, não é? Em entrevista à Agência Brasil, o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, o Dinaman Tuxá, afirmou que o preconceito acaba sendo reforçado com estereótipos que ainda persistem em comemorações e nos livros escolares. A fala dele foi a seguinte: várias escolas, fantasiando crianças, querem colocar os indígenas em um formato dentro de uma caixinha. Indígena é aquele que mora dentro da floresta, que anda, tem vestimentas. Isso cria um cenário, né? Chamar de índio cria um cenário de um racismo, porque essas crianças crescem na ideologia de um indígena do cabelo liso, de olhos puxados, pele avermelhada. O líder indígena ainda citou o processo de miscigenação e violência sofrida por essa população ao longo dos anos, desde a colonização do Brasil. Quantas mulheres indígenas não sofreram abusos sexuais, tiveram a miscigenação forçada? Ele questionou. Bom, vamos entender a diferença então de forma mais aprofundada, né, sobre índio e indígena. A palavra índio é considerada pejorativa ao se referir aos indígenas por ser um termo genérico, sem considerar características, valores, cultura, diversidade desses povos, sem caracterizar ou sem levar em consideração principalmente a humanidade, né, dessas pessoas. Já a palavra indígena faz referência à origem, o lugar de onde vieram essas pessoas, significa de onde veio e contempla toda a diversidade dos povos originários. São mais de 300 etnias no Brasil, segundo o estudo do IBGE lá de 2010, e cada qual tem seus costumes, a sua língua, a sua cultura própria. Além disso, o termo índio reforça o estereótipo de que o indígena é uma pessoa diferente das demais, em especial dos brancos europeus que colonizaram o país. Foram esses colonizadores europeus, que passaram a usar o termo índio para se referirem aos nativos desde quando chegaram ao continente. A história conta, por exemplo, que Cristóvão Colombo, quando desembarcou lá na América do Norte, acreditava ter chegado nas Índias e por isso passou a chamar os nativos de índios, sem levar em consideração as outras etnias presentes. E foi naquele tempo, tanto na América colonizada pelo espanhol Colombo, como no Brasil, colonizado pelo português Pedro Álvares Cabral, os povos nativos passaram a ser taxados de preguiçosos, de agressivos e intelectual e culturalmente atrasados. Portanto, desde a colonização, os povos originários sofrem processos de discriminação, de violência, de apagamento de suas culturas e identidades. A lei aprovada, que mudou o nome da data, que celebra os valores indígenas, é apenas uma pequena ponta, na verdade, da luta e da resistência feita pelos povos indígenas para garantir a existência, para que ela seja preservada, assim como toda a sua cultura. Só que as lutas encontram inimigos vorazes. Um deles
é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que durante seu governo promoveu um desmonte sem precedentes nas políticas de proteção aos povos indígenas e principalmente às suas terras. Além de ter vetado a lei que altera o nome do dia 19 de abril, essa lei que a gente está falando, ele tinha o pretexto de que a Constituição lista o nome como o Dia do Índio. Esse veto foi derrubado, inclusive posteriormente pela Câmara. O Bolsonaro agiu para permitir um dos episódios mais cruéis da história, o massacre da população Yanomami, em Roraima. Durante a sua gestão, garimpeiros e mineradores tiveram livre acesso às terras demarcadas para exploração ilegal e deixaram um rastro de violência, fome e exploração que chocaram o mundo. As cenas a gente viu, foram cruéis, né? Foi cruel o que foi feito com o povo, com a população Yanomami, um verdadeiro genocídio. As denúncias vieram a público no início já do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no início do ano, que mobilizou o Ministério de Povos Indígenas, criado recentemente justamente para dar mais destaque às questões dos povos originários, e o Ministério então passou a prestar assistência às centenas de homens, mulheres e crianças vítimas da violência da qual o ex-presidente foi cúmplice. Então, dia 19 de abril, ontem foi dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.